Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração sobre fé, sobre o tempo de espera, sobre o que acontece nesse tempo que nós estamos esperando o cumprimento de uma promessa do Senhor. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós podemos pensar que está demorando, que nós estamos fazendo algo errado, mas eu tenho aprendido algumas coisas na palavra do Senhor que tem me trazido conforto durante esse tempo de espera e eu quero compartilhar com você. Então, já curte aí, já dá o seu joinha nesse vídeo, que ele vai te abençoar muito, tenho certeza. Então, o que o Senhor tem trazido ao meu coração sobre o tempo de espera, primeiramente, que Deus está realizando uma obra em nós. Então, em momentos de dificuldade, o que o Senhor tem trazido ao meu coração, foi uma passagem ali em Jeremias 18, que fala sobre o oleiro, que o Senhor, ele é como aquele oleiro, que quando ele vê o vaso e o vaso não está como ele gostaria que estivesse, ele pega e vai moldando esse vaso até que ele fique como ele deseja. E a obra que o Senhor quer realizar em mim e em você é muito maior do que através de nós, o que ele vai fazer nas nossas vidas para que outras pessoas possam realmente contemplar e servir de testemunho para outras pessoas. Deus vai realizar algo primeiramente em nós. A palavra de Deus diz que aquele que começou uma boa obra, ele é fiel e justo para completá-la até que o Senhor Jesus venha. Então, é uma obra a longo prazo, que vai demorar algum tempo para que ela realmente esteja completa. Então, o que o Senhor tem me mostrado é que realmente o processo ele vai demandar um tempo, porque é preciso que algumas coisas aconteçam. Eu posso lembrar, e você também vai se lembrar, que talvez você tinha o desejo, às vezes, de fazer uma carteira de motorista quando era pequeno, quando era criança, enfim, e mesmo que seus pais estivessem ali prometendo que você ia tirar aquela carteira, havia um tempo necessário para que você chegasse naquele momento. E esse tempo serviu para que você se desenvolvesse emocionalmente, servisse para que você adquirisse as habilidades certas, né? A gente não pode entregar um carro na mão de uma criança. Uma criança não vai fazer um teste de habilitação, então ela vai precisar passar por determinadas etapas até que ela consiga realmente, tirar a carteira, ou a gente pode fazer uso dessa metáfora na nossa vida, até que a gente possa realmente ter acesso a algumas coisas que o Senhor deseja que nós tenhamos acesso. É preciso que nós passemos por alguns processos, alguns desenvolvimentos na nossa vida, seja emocional, seja físico, seja comportamental, vai precisar e o Senhor vai saber exatamente no que trabalhar nas nossas vidas. Então eu posso ver que isso aconteceu na vida de José, Então José, tinha uma promessa que ele iria estar numa posição de governo, A princípio, muito mais do que aquilo que ele imaginava que seria só sobre a sua família, assim como o sonho lhe mostrou. Mas foi algo muito mais grandioso, e durante a sua trajetória, ele esteve em posições, nos mais diferentes contextos, mas esteve em posições de liderança, Então ele foi para a casa de Potifar. Ali na casa de Potifar ele assumiu uma posição de liderança, o seu senhor confiava totalmente nele, então ele tinha outros empregados, sob o seu comando ali naquela casa. Depois ele passa para a prisão e ali também assume uma posição de liderança, onde o carcereiro não tem com que se preocupar, que ele assume todas as coisas. Então, além disso, a gente pode ver que quando ele recebeu aquela promessa, ele era muito jovem e ele iria, só Deus sabe a posição que ele iria ocupar, mas ele iria ocupar uma posição de alta cúpula do governo ali do Egito, uma das maiores potências da época. Então, pode ser que o Senhor realmente estivesse amadurecendo, trazendo um amadurecimento emocional, um amadurecimento realmente físico, psíquico, para que ele fosse capaz de sustentar aquilo que iria estar sobre as suas mãos um dia. Então, às vezes, a gente acha que todas essas dificuldades, não são necessárias, e na verdade a gente não sabe o que é o propósito daquilo ali que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, mas pode ser, muito provavelmente, que Ele esteja nos forjando para que nós possamos um dia receber, ter acesso àquilo que Ele tem para nós. Assim também foi com Davi, recebeu aquela promessa que ele seria rei de Israel.
também era muito novo e passou por inúmeras dificuldades, perseguição, perseguição do próprio rei, que, né, a gente vê ali na história que já era parte da sua família, ele já havia tomado a filha de Saul como sua esposa, assim que derrotou o Golias. Então, ele havia, né, estava sofrendo toda aquela perseguição, tudo aquilo que estava realmente acontecendo com ele, mas ele foi ganhando força política, foi crescendo, né, em meio ao povo de Israel, ganhando reconhecimento, crescendo em humildade, crescendo em fidelidade ao Senhor, e ali o Senhor pode recompensar ele. Então, todo esse processo também traz amadurecimento para a vida de Davi, até que ele possa realmente estar ocupando a posição para o qual ele havia sido prometido, né? Qual o Senhor havia prometido para ele. Então, a primeira coisa assim que o Senhor tem me mostrado durante esse tempo de espera até que uma promessa se cumpra, quando ele determina algo para nós e nos dá uma promessa, é que ele vai fazer algo nas nossas vidas. Então, né, toda circunstância, tudo aquilo que está acontecendo realmente vai ter um propósito, né? O segundo ponto, que tudo tem um tempo determinado. Então, em Eclesiastes 3:1, esse versículo sempre me chamou muita atenção por falar de propósito, né? Existe um propósito para todas as coisas. Mas nesses momentos de oração que eu tenho buscado, né, pelas promessas do Senhor na minha vida, o que me saltou aos olhos foi realmente o tempo, né? Ali em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, há um tempo para que se cumpra aquele propósito. Então, Deus não está atrasado, as coisas não estão demorando. Pode ser que aos nossos olhos não esteja como a gente gostaria, acontecendo da forma ou do tempo, né, na velocidade que a gente realmente espera que aquilo ali aconteça, mas as coisas estão acontecendo como elas devem acontecer, como deve ser, né? E realmente o Senhor vai fazer com que se cumpra aquilo que deve ser cumprido naquele prazo determinado, porque há um tempo para que se cumpra tudo que o Senhor colocou. Em Eclesiastes também 3:11 diz. Em Eclesiastes 3:11 também diz assim: tudo fez formoso ao seu tempo. Então, tudo vai se cumprir, tudo vai ser realizado num tempo e num tempo certo, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Às vezes a gente não entende, né? A gente queria que as coisas mudassem no agora, mas leva muito tempo para que o de repente de Deus aconteça. Então, ali a gente vê a história de José, ele ficou muito tempo preso, muito tempo, né, passando por dificuldades, por humilhação, tendo uma promessa de honra, que ele seria honrado, e onde ele só via o que à sua volta? Desonra e humilhação. Então, é parte do que eu tenho aprendido também, que as suas maiores dores, na verdade, realmente estão te levando para cumprimento da tua promessa. Você está avançando para as suas promessas, e nesse avançar, realmente as forças contrárias, aquilo que acontece realmente é para minar exatamente aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, a promessa para ele era uma promessa de honra, de governo, né, de uma posição em destaque. E onde que ele estava? Esquecido, né? Mas o Senhor realmente fez tudo ao seu tempo, e de repente alguém lembrou de José, alguém chamou ele lá da prisão, ele veio e realmente, assim, em pouquíssimo tempo, de repente, acaba assumindo uma posição de governo. Mas levou tempo para que isso acontecesse, mas tudo no tempo de Deus, tudo exatamente como deveria acontecer, né? Então José mesmo reconhece isso, foi preciso passar por tudo que ele passou para que chegasse esse tempo. Então é uma promessa também do Senhor, que o tempo de espera, esse tempo no qual a gente está esperando por algo, vai resultar em algo bom. A palavra de Deus diz que para a gente não se conformar com esse mundo, né, renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vontade do Senhor para nossas vidas são coisas boas, né? Em Jeremias 29:11 diz isso, né, que os planos dele são planos para que a gente possa prosperar, são planos de paz, são planos para não nos causar dano. Realmente, mas as coisas que Deus faz são ao seu modo e não ao nosso, porque a palavra de Deus também diz em Isaías 55 que os seus pensamentos são maiores do que os nossos, né? Que os seus caminhos são diferentes do que os nossos. Então, muitas vezes a gente imagina que Deus vai nos levar a algo, vai nos levar até uma promessa, vai nos fazermos avançar em alguma coisa
a nosso determinado modo, como nós imaginamos que seja melhor ou seja o melhor caminho, mas isso chega a ser uma prepotência de achar que nós sabemos o que é melhor, quando Deus, que é dono de todas as coisas, né, conhece passado, presente e futuro, jamais muda, jamais mudou, e está no presente, no passado e no futuro, conhece o que vai ser das nossas vidas, né, tem um plano determinado muito melhor do que o nosso. Né, achar que realmente aquilo que a gente pensa, a forma com que a gente espera que aconteça é melhor do que a forma que Deus vai fazer. Então, realmente que eu tenho aprendido a buscar essa humildade no Senhor, de saber realmente entregar em confiança, né? Confiar nele, que ele vai fazer conforme a vontade dele. Mas a gente só confia. O que eu entendo também é que a gente só vai conseguir descansar, a gente só vai conseguir confiar se a gente realmente conhecer a Deus, né, na sua multiforme, né, na forma com que ele age, né, realmente puder descansar no Senhor, se a nossa alegria, se realmente pudermos encontrar a nossa felicidade no Senhor. É só assim que a gente vai realmente conseguir confiar nele. A palavra de Deus diz, né, que algumas pessoas confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Em Salmos 20 diz assim, né? Então que a gente possa realmente, né, não buscar confiar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio coração, né, confiar na nossa própria condição financeira, mas que a nossa confiança venha estar no Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos 37 que aquele que confia no Senhor, busca nele, né? Depende da sua alegria no Senhor, o Senhor atende os desejos do seu coração. E a gente pode ver isso se cumprindo nessas diferentes histórias, né? Na história de José, ele tinha o desejo ainda de rever o seu pai, de rever os seus irmãos, de ter um momento ali de restauração. E assim o Senhor fez, né? Ele continuou fazendo o bem, assim como diz nesse salmo, né? Confia no Senhor, faz o bem, o que for preciso fazer, o Senhor fará. Então, José fez isso, né? José continuou fazendo bem, José continuou sendo diligente, continuou fazendo aquilo que precisava realmente ser feito e continuou fiel ao Senhor, e o Senhor atendeu aos desejos do seu coração. Então eu vejo que muitas vezes a gente tem uma predisposição no momento de dificuldade, no momento que as coisas não correm como a gente gostaria que estivessem correndo, né? Tem uma tendência humana que a gente fugir, né, da presença do Senhor, né? Não buscar no Senhor, porque a gente quer estar no controle, né? E se a gente busca estar na presença do Senhor, realmente muitas vezes a gente vai ter que abrir mão desse controle, vai ter que realmente aguardar e esperar em oração, em busca do Senhor ali, para que ele cumpra aquilo que ele quer fazer. E a gente tem uma tendência a querer fazer pelas próprias mãos, né, pela nossa própria força, mas é pela força do Senhor muitas vezes que as coisas se movem, que as portas se abrem. Então, a gente precisa, né, ter esse entendimento que realmente o Senhor é quem vai fazer, o Senhor é quem vai nos conduzir. A palavra de Deus diz que aquele que é guiado pelo Espírito, o Espírito guia também os seus pensamentos, o Espírito que nos dá a vida, em outra passagem, diz que ele venha direcionar os nossos passos. O Senhor também fala em sua palavra que em Provérbios ali 16 fala que se o homem pode traçar os seus planos, mas é Deus quem determina os seus passos. Então a palavra final realmente de como as coisas vão acontecer é o Senhor quem vai nos dar. Outra coisa que eu acho muito importante que o Senhor tem tocado no meu coração é que nesses momentos de dificuldade, de prensa, a gente precisa olhar para nós, olhar para aquilo que tem saído de nós, qual é o fruto que isso tem produzido nas nossas vidas, né? A palavra de Deus diz em Salmos 1, fala que aquele que está plantado junto ao ribeiro, né, ainda que, né, haja um tempo de seca, ainda irá produzir frutos, né? Suas folhas não secarão porque ele está junto a um ribeiro de águas, né? E essa fonte de águas precisa ser o Senhor, que a gente venha estar plantado no Senhor, que independente da circunstância externa que esteja acontecendo, nós venhamos estar nutrido, continuando dando fruto, né? Abençoando outras vidas, abençoando outras pessoas, né? Diferente do povo de Israel, havia uma promessa para o povo de Israel também. Vocês, né, vão ser libertos do Egito, desse cativeiro,
vão passar pelo deserto e vão chegar à terra prometida. Não era para que uma geração inteira ficasse ali no Egito até que a próxima geração conseguisse acessar essa promessa. Era para aquela geração ali. Só que o fruto dos seus lábios foi um fruto de ingratidão, foi um fruto de murmuração. E isso fez com que o Senhor realmente se irasse com aquele povo, né? E fizesse com que a promessa passasse a uma outra geração. Então que a gente possa ter muito temor do Senhor também, pensando nisso, que o fruto dos nossos lábios venha ser um fruto de adoração, venha ser um fruto realmente de louvor ao Senhor, que o inimigo, apesar das circunstâncias muitas vezes que surgem nas nossas vidas, né, às vezes para nos forjar, às vezes do inimigo para impedir que a gente avance para as promessas, para nos distrair do alvo e do foco, né, não venha tirar o louvor dos nossos lábios. O único momento das nossas vidas que a gente vai poder oferecer uma oferta de dor, em meio a sofrimento ao Senhor, né? Oferecer louvor ao Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem aqui na terra. Porque quando a gente for para o céu, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Então, vai ser muito mais fácil, né? Louvar ao Senhor quando tudo estiver bem, quando, né, nós estivermos glorificados. Então, esse sacrifício de louvor, o único momento que você pode oferecer ao Senhor, que tem esse valor e esse peso, é no momento de dor, é no momento de dificuldade, é no momento que as coisas não vão bem. Então, que a gente não perca essa oportunidade de adorar ao Senhor, porque nós nascemos para adorar e para louvá-lo. Então, Moisés, a gente pode ver que ele entendeu isso, entendeu o valor da presença do Senhor. Então, mesmo que o Senhor houvesse prometido para ele uma vitória, que iria enviar o anjo, que eles iriam vencer, né, os inimigos, né, com a presença desse anjo ali, e o Senhor estaria dando a vitória. Moisés falou: não, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo. Então, Moisés entendeu ali, né, a importância da presença do Senhor, independente do resultado, independente do cumprimento da própria promessa. O que é importante é estar nesse caminho e nessa trajetória com a presença do Senhor ali ao nosso lado. E Moisés entendia isso, porque ele falava face a face com o Senhor, e quando ele entrava na tenda, a nuvem descia, a presença do Senhor se manifestava ali, ele conversava com o Senhor como face a face, como faz com um amigo. Então ele sabia a importância que era estar na presença do Senhor, ele entendeu isso. Então que nós possamos entender também isso, né? Nós possamos realmente compreender isso. E muitas coisas não são vistas ali na palavra de Deus, muita coisa não é trazida, né? Porque a gente chora, tem momento que a gente tá esperando, que a gente tá aguardando por uma promessa, e a gente muitas vezes tem questionamentos, a gente fica triste, né? O dia de sofrimento vem, um dia de choro vem, mas que a palavra do Senhor nos renove, né? Que ela realmente traga e faça como diz a sua palavra, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que a gente possa viver esse renovo de vida e esperar que a alegria venha pela manhã. Então a Bíblia não revela, né? Se houve esses dias ali, por exemplo, de José enquanto estava preso, enquanto estava triste, né? Mostra sim que ele tenta resolver às vezes com as próprias mãos, né? Falando: "Oh, lembra de mim quando você sair daqui, né? Porque eu fui injustiçado". Então, realmente, muitas vezes a gente tá nessa posição, né? Se sentindo injustiçado, se sentindo esquecido, mas o Senhor, né? A Bíblia pode não revelar isso, mas eu entendo que o fato dela não revelar esses momentos que José tenha passado, ou outros personagens, às vezes, tenham passado por esses momentos de dúvida sobre a promessa do Senhor, aquilo que o Senhor iria ou não fazer, é porque muitas vezes o Senhor nos trata no secreto. Então é quando a gente realmente entra no nosso quarto, fecha a porta, começa a adorar o Senhor, começa a orar ao Senhor, que o Senhor vai trazer realmente aquele renovo, vai trazer aquela fôlego de vida, realmente, como diz na sua palavra, que ela se renova cada manhã, né? Então vai trazer esse renovo espiritual na nossa vida. Então, o que eu tenho entendido é que todo milagre vai ter um tempo de espera. A gente vai precisar passar por esse tempo, seja para que a gente adquira habilidade, para realmente adquirir habilidade, venha crescer, venha se desenvolver, venha ser forjado, venha ter o caráter lapidado, venha ser aprovado por meio da nossa fé, seja qual for o propósito pelo qual o Senhor está nos fazendo esperar. Existe um propósito, existe um tempo determinado, mas o Senhor vai fazer conforme a sua vontade, porque Ele é soberano. E esse tempo, né, que a gente possa usar para adorar e louvar
louvar o Senhor, porque assim como Davi, houve tantos momentos de dificuldade, tantos momentos em que ele realmente clamava socorro ao Senhor, ele não apartou o louvor de seus lábios, e isso fez com que ele realmente avançasse para as promessas do Senhor. Então, que a gente possa realmente buscar, meditar nessa palavra, né? Buscar estar mais próximos do Senhor, entendendo e buscando entender o propósito desse tempo de espera, mas também confiando que o Senhor, ele faz por aqueles a quem ele ama enquanto nós dormimos, né? Que a gente possa confiar nas suas promessas, possa realmente nos deleitar na presença do Senhor, para que nós possamos passar e ser aprovados em mais uma espera. Amém? Se essa palavra te abençoou, não deixe de compartilhar com seus amigos e comenta aqui a sua experiência. Até a próxima.